Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Vejam, na sessão do dia 27 de agosto, a segunda turma do Supremo, por maioria de 3-1, decidiu remeter o processo do ex-presidente da Petrobras, Ademir Bendini, de volta para o juízo de primeiro grau. Ou seja, após anular a sentença condenatória proferida pelo então juiz Sérgio Moro, devolveu o processo para a 13ª Vara de Curitiba, para que seus atos sejam refeitos a partir das alegações finais da acusação e da defesa. Portanto, haverá, no caso, uma nova sentença. Mas por que os ministros Lewandowski, Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia divergiram do relator do processo e voto vencido, o ministro Fachin? Acontece que a defesa de Bendini recorreu de decisão do próprio Fachin, alegando que, no seu caso, em primeiro grau, não foi cumprido o devido processo legal. Isso porque não foi obedecido o amplo direito ao contraditório e defesa, uma vez que não se respeitou a regra processual de que primeiro se deve encerrar toda a prova da acusação, para que somente depois a defesa possa se manifestar nos autos. Muito bem. O caso pode ser sumariado da seguinte maneira. Bendini foi alvo de colaboração premiada de outros corréus naquele processo, que assumiram suas partes nos supostos crimes da organização criminosa. Portanto, delatado e delatores são corréus na mesma ação penal, sendo que os delatores, por conta de suas informações, poderão ter o benefício da redução de suas penas, ou até mesmo perdão judicial. Há essa previsão na lei. Assim, desde logo, dá para se perceber que os delatores deixaram de ser simples réus no processo, ou como disse o Marcelo Semer, passam a ser o centro da acusação. E, ao meu ver, tornaram-se também meios de prova, verdadeiras testemunhas da acusação, objetivamente acusadores indiretos de Bendini. Como nosso ordenamento jurídico assegura, que antes da realização da prova de defesa, seguida as suas alegações finais, essa fase de defesa só pode ocorrer depois da fase acusatória terminada, ou seja, provas e alegações. Então, depois de tudo terminado, abre-se a defesa. Isso porque, minimamente, até por lógica, Bendini não poderia se defender plenamente, porque ele foi aberto o prazo para, assim, fazê-lo simultaneamente aos seus delatores, formalmente réus como ele no processo. No entanto, na prática, mais do que isso, inegáveis acusadores indiretos, inclusive beneficiários dessa condição, por conta de suas delações. Para os ministros que aceitaram a tese da defesa, essa alteração de regularidade viola o devido processo legal, na ordem da sua realização. Posição, inclusive, com a qual eu concordo. E já para o ministro vencido, a Lei 12.850, que trata das organizações criminosas, não regula a questão, e tampouco o Código de Processo Penal, de modo que não existe previsão legal para a apresentação de alegações finais em momentos diversos por corréus delatores e delatados. Como regra, quando uma lei especial é omissa, deve-se recorrer ao Código de Processo Penal e aplicá-lo subsidiariamente para suprir essas lacunas. Mas aí é um problema. Acontece que o Código de Processo é anterior à Lei das Organizações Criminosas. Enquanto o Código data de 1941, a lei especial que introduziu, neste caso, o Instituto da Colaboração Premiada, data de 2013. Logo, também não poderia estar previsto no Código a hipótese questionada por Fachin. Não haveria essa previsão legal. Por outro lado, em 2008, o Código de Processo Penal teve seu artigo 400 e seguintes alterados. Estes artigos regulam a fase final do processo, passando a prestigiar a ordem das provas como forma de garantir o devido processo. Ficou assim a redação do artigo 400,
na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, primeiro, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, segundo, e pela defesa, terceiro, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, as acariações, o reconhecimento de pessoas e coisas, e veja, interrogando-se em seguida o acusado. Ou seja, o último momento é interrogar o acusado. Então, como a gente vê, existe uma ordem para a produção da prova. Primeiro se encerra a acusação, para finalmente, em seguida, se passar a defesa. Mais à frente, no artigo 403, a mesma ordem é determinada para a apresentação das alegações finais, ou seja, primeiro a acusação, depois a defesa, nunca simultaneamente. Bastasse, e principalmente, ainda que não existisse amparo de ordem legal, existem princípios constitucionais que regem o devido processo, o contraditório e a ampla defesa. Cláusulas que são irrenunciáveis e que possuem o condão de proteger as partes e seus direitos, né? No caso, seus direitos defensistas. Dessa maneira, o ponto controverso é se os corréus colaboradores são comuns e simples acusados no processo, ou se funcionam como instrumentos assistentes da acusação. Eu creio que sim. São os delatores mais do que simples corréus. Portanto, delatores e delatados não podem apresentar suas razões finais no mesmo momento processual. Por que isso? Porque isso impede a plena ciência de todo o processo para a defesa do delatado, que fica limitado da oportunidade de conhecer todas as razões das quais poderia contra-argumentar. Esse é o princípio do contraditório. A tese vencedora na segunda turma, aplicada ao processo do Bendini, já foi remetida por Fachin ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que decidam, em última instância, se ela deve prosperar ou será aplicada a outros processos, e sendo aplicada a outros processos em semelhante situação ou não. O pleno do órgão pode decidir de várias formas. Pode decidir pela aplicação a todos os processos, poderá decidir que, em tese, só se aplica a partir daquele momento ou em outro momento que assim decidam, modulando seus efeitos, como poderá dizer que a tese só vale para aqueles processos que até a data deste julgamento tenham questionado a ilegalidade aventada. A mim me parece, que a primeira hipótese, a de aplicação ampla a todos os processos e em semelhante situação, seja mais correta. As duas outras, ou que venham a derivar delas, correm o risco de violar outros princípios constitucionais, como o da segurança jurídica ou da igualdade das pessoas diante das decisões judiciais, uma vez que um réu terá um tipo de julgamento, enquanto o outro diferente, diferente julgamento, por conta de uma modulação de efeitos que me parece mais casuística e preocupada com a opinião pública que com o próprio sentido de justiça. As pressões da mídia são muito grandes nesse sentido. Também é bom lembrar que o artigo 2º do Código de Processo Penal estabelece que a lei processual penal aplica-se desde logo aos processos em curso. E ao decidir diante de suposta lacuna legal, que é a tese do ministro Fachin, o Supremo mais uma vez estará legislando. E diante de nova regra processual, a decisão deve ser aplicada desde logo para todos os casos. Quanto a falsas afirmações de que todos os réus nessa situação serão inocentados, que para nós tudo isso não passam de mentiras, oportunisticamente plantadas, verdadeiro terrorismo judicial. O que acontecerá, de fato, com esses processos, caso o plenário decida conforme a segunda turma, como no caso do Bendini, é que eles deverão voltar ao momento das alegações finais para que, veja bem, sucessivamente, delatores e delatados apresentem suas razões finais, se respeitando assim uma ordem e regularidade
processual. Portanto, a falácia de que condenações e absolvições foram decididas pela segunda turma, né, são mentirosas, é algo criminoso. O que existiu foi o chamamento do processo à ordem, diante da necessidade de voltarmos à segurança jurídica que só o devido processo legal pode almejar. Enfim, deixo com vocês essas considerações e um abraço a todos, desejando um bom final de semana.